Família amada, hoje eu vim fazer a continuação do vídeo da minha viagem para a Índia que eu fiz em 2013. Essa aqui é a parte 2. Assista a parte 1 se você não assistiu, se você caiu aqui de paraquedas, porque aí você vai se antenar melhor do que eu falei. E aqui é a Tati Alencar, esse aqui é um canal de vida consciente, onde eu trato de diversos assuntos. No começo desse canal eu falava muito mais de alimentação consciente, que era o meu momento. E como é sobre o meu estilo de vida a cada momento, eu sou uma metamorfose ambulante, sempre em busca do meu autoconhecimento. Hoje esse canal ele tá muito mais ligado com autoconhecimento, artes, que são as ferramentas que eu uso para o meu trabalho interno, né? Porque eu sou terapeuta, então eu vou deixar aqui um link do meu curso online, quem quiser se conectar, saber dos meus conteúdos, participar do meu canal do Telegram e tudo mais. Bom, gente, continuando lá o vídeo, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês no primeiro vídeo é a importância de a gente respeitar a cultura local. Nós temos essa questão muito forte de sermos brasileiros e sermos muito espontâneos e autênticos. E até mesmo porque aqui no Brasil, por mais que haja perigo e que a gente tá nesse processo cada vez mais da expansão do corpo é meu, eu ando na rua como eu quiser, a gente sabe que tem os perigos aí fora e que as pessoas ainda, elas não têm essa consciência, né, o masculino principalmente, de respeitar o corpo da mulher. E eu sei que nós estamos cada vez mais num movimento bacana de conscientização e de que a gente possa realmente evoluir nesse lugar, mas nós temos ainda perigos na Índia em relação a isso, porque tudo que é muito reprimido, gente, pode levar a gente para um outro lado do pêndulo. Então, assim, imagina um pêndulo, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, só para vocês terem uma noção. Aqui é um pêndulo mesmo, ok? Então, assim, tudo que a gente leva para um extremo do pêndulo, ele volta automaticamente para o outro lado muito forte. Então isso acontece com a nossa alimentação. Se a gente restringe o carboidrato, por exemplo, quando a gente come um carboidrato, a gente come um mundo de carboidrato, porque a gente está tão restringido naquilo, né? A gente está tão restrito que a gente vai para o outro lado de uma forma muito grande. E isso acontece com tudo na sua vida, por isso que a gente busca esse caminho do meio. E infelizmente, né, a Índia, ela tem essa questão da cultura onde as mulheres não mostram muito o corpo, apesar de mostrarem a barriga, que é algo que elas mostram, que é algo que acaba para os homens sendo algo natural. Tudo aquilo que é muito comum de se ver, se perde esse interesse, como que eu vou dizer assim, sexual. Né? Muitas pessoas que vivem o naturalismo, por exemplo, que andam nuas e que tem comunidades que acontece isso, o desejo sexual ele diminui em relação a essa, nossa, o que será que tem por baixo dessa roupa, né? Ou aquela coisa provocante, tá tudo ali à mostra. É claro que não é para qualquer um, mas só para vocês entenderem como a Índia funciona. Por exemplo, os ombros das mulheres são extremamente sensuais. Então nós temos que chegar lá na Índia e estar com os ombros cobertos. Os tornozelos cobertos também é uma área muito sensual, né? Para nós poderia ser o colo do peito, né, dos seios, ou de repente até a barriga é algo sensual para nós. E nós estamos acostumados a ver as pessoas de biquíni, né? Não tem, por mais que existem pessoas que têm esse olhar sexual simplesmente por repressão, aqui é natural, normal, nós vemos mulheres extremamente expostas, né? Eu sou uma mulher que sempre também andei de barriga de fora, sempre gostei de andar de perna de fora e com decote e ombro de fora. É uma coisa natural pra gente, as mulheres de biquíni. Então, assim, não é tão sexual como é na Índia. Então é muito importante que a gente respeite a cultura deles. Eu sei que a gente tá acostumado, por exemplo, quando eles vêm pra cá, eles não entram na nossa cultura, né? A gente tem muito essa coisa, mas quando as pessoas vêm pro nosso país, sei lá, a pessoa usa, ela não usa a nossa tradição, né? E por que a gente tem que ir para um país e a gente usar a tradição dela? A gente tem que fazer isso pro nosso próprio benefício de proteção mesmo, porque realmente é perigoso você estar muito exposta. Por quê?
Porque por nós sermos pessoas de fora, nós brasileiras principalmente, nós temos uma certa fama, que é algo errôneo, mas por causa do carnaval, por causa de pessoas que vêm aqui exatamente no carnaval, onde vale tudo, onde, sei lá, o pessoal qualquer um pega todo mundo e é sexo livre no carnaval. Nem toda mulher é assim, mas nós lá fora temos essa fama de sermos fáceis, mulheres fáceis, infelizmente. Eu tô falando aqui a realidade, tá bom? Não é todo o país que vai achar isso, não é todo mundo que vai achar isso, mas a maioria das pessoas olham pra gente deste lugar. Porque a gente, imagina uma pessoa que vive numa cultura totalmente fechada, ela não consegue entender como as mulheres andam de biquíni no Rio de Janeiro a todo momento, né? Lá na Índia eles vão na praia com roupa, gente. Então assim, é uma cultura totalmente diferente. Então se a gente vai lá vestindo o que a gente veste aqui normalmente, eles vão entender que a gente tá ali fácil para eles olharem pra gente e vão dar em cima, e vão tentar tirar uma casquinha e até mesmo pode ter algum problema. Então isso é um aviso muito especial que eu trago para as mulheres, porque principalmente quando a gente está em trânsito, a gente está chegando na Índia, às vezes a gente está nesse processo, aqui tá muito calor, a gente tá com uma blusinha, sei lá, um tomara que caia, um short. Eu já vi gente chegar lá na Índia de short, gente, menina nova, não façam isso, entende? Porque o que acontece, nós temos essa energia muito de pura. E eu vou dizer porque brasileiro tem por mais que a gente tenha essa fama de malandro também, tudo mais, que não é todo mundo, nós temos uma questão de sermos muito solícitos com estrangeiros. Então quando a gente é recebido por outras pessoas da mesma forma, a gente não tem malícia. E isso aconteceu comigo na Índia. Quando eu fui comprar roupa, que eu contei pra vocês, teve 2 momentos. Um quando eu cheguei na Índia e um quando eu fui embora da Índia, que eu tava lá em Chennai de novo, que é o melhor lugar onde eu fui, nos lugares que eu fui pra comprar roupa de uma boa qualidade com preço bom. E o que aconteceu foi o seguinte, eu estava com os ombros fechados, ou se você não tiver uma blusinha com ombros fechados, uma camisetinha, alguma coisa que não seja muito justa também no seio, que não mostre muito essas curvas, sabe? Por mais que a mulher use às vezes sari, essas coisas, você pode ver que aqueles negócios são meio quadrado, deixa o seio meio quadrado, você pode até mostrar a barriga, mas que você esteja com os ombros cobertos e as pernas e tornozelos cobertos. Isso vai ajudar bastante a você ser como uma local e você não ser tão notada, porque você vai ser notada porque você é branca, por mais que você seja negra, que você tenha a pele mais escura, eles conseguem perceber que não é indiano e eles vão talvez se aproveitar disso, de um lugar onde eu não tive problemas graves, mas eu percebi isso. Eu estava fazendo compras e teve uma loja que eu fui que tinham 2 homens, e tentar sempre andar com outras pessoas na Índia, né, com outra mulher mesmo ou com outro homem. E no caso eu tava sozinha e eu percebi eles falando em indiano e eu senti uma certa malícia no ar, sabe? Porque esse que é o problema, você não sabe o que tá acontecendo. Eu comecei a me sentir acuada e aí um deles virou pra mim e me pediu um abraço. E durante o processo ele foi tão solícito, ele foi legal e eu não... A gente acha normal dar abraço nas pessoas aqui. Mas ele não pediu assim, tipo, vem aqui me dar um abraço. Ele não fez isso. Na hora de ir embora, ele sabendo que brasileiros dão abraços, ele pegou e já abriu o abraço. Então muito obrigada. E na hora que ele foi me abraçar, porque eu sem malícia nenhuma, na verdade, eu achei estranho, mas a gente tem essa mania, não é verdade? De abraçar, de dar beijinho. Não abrace indiano, gente, não abrace homens. Você pode abraçar mulheres, mas os homens não abraçam mulheres. E na hora que ele me abraçou, eu senti que ele me puxou de certa forma para encostar na genital dele e na genitália dele. E eu fiquei muito, porque assim, ele fez algo muito sutil, nós mulheres sabemos, né, como é ser abusada e violentada, mesmo quando não há um estupro, a gente sente quando há essa malícia. E eu fiquei tão constrangida porque eu vi que eu que abri a porta para aquele cara. E nisso os outros caras começaram a rir, eu corri daquele lugar assim, peguei, olhei feio para ele e falei assim, olha,
a gente não abraça dessa forma, eu não achei que você tava agindo com malícia, eu não sou esse tipo de mulher. E saí da loja, eles ficaram dando risadinhas, porque pra eles é um grande feito, era um moleque, sabe? Devia ser um cara, sei lá, de 23 anos, 24 anos, então ele queria se mostrar pros amigos e talvez mostrar o como as estrangeiras abraçam, beijam e tudo mais, e quis tirar uma casquinha. Então observem isso, gente, mulheres que forem pra Índia e homens também, tomem cuidado, não abracem as indianas, tá bom? Porque elas vão achar que você tá abusando delas, porque não é normal pra eles lá. E se algum homem tentar abraçar ou chamar você pra alguma coisa, porque os indianos têm uma mania muito bonita quando eles são do bem, né? Porque tem gente mal e do bem em todo lugar. E eles gostam de chamar você pra casa deles, sabe? Se for uma família, muitas vezes é muito confiável você ir, porque a família vai te acolher, vai te dar comida, vai querer, eles adoram receber visitas, mas um homem sozinho te chamando pra isso e querendo te chamar pra sair, tudo, desconfie, ok? Porque pode ser uma enrascada. É por isso que muitas mulheres às vezes vão pra lá e acabam sofrendo abusos, porque nem todo mundo é do bem, gente. Então fique esperta nisso, ok? Quis trazer esse alerta aqui, porque é muito importante isso da Índia, mas ao contrário disso, eu não tive problema nenhum. Eu andei sozinha em vários lugares, coisa que eu não recomendo. Depois quando eu chegar lá em Tiruvannamalai, que eu vou contar pra vocês, não sei se vai dar pra falar nesse vídeo, eu vou contar de um processo muito forte que eu tive quando eu tava lá em Arunachala, que é uma montanha, andando sozinha, e ali eu senti medo. Ok? Aí eu conto pra vocês mais pra frente, tá bom? E hoje eu tava contando, né, no último vídeo, eu vou continuar pra vocês a caminhada de eu chegar até a Wannes, que é o Ekan, né, que é lá o templo que eu fui fazer o meu processo de despertar. Um lugar muito lindo, assim, simples, mas bonito, grande, onde todos os dormitórios, né, os prédios ficam... Eu lembro que tem, assim, sei lá, os 3 edifícios só para mulheres, né, de 3 andarezinhos ou 2 andares, eu não me lembro. E os outros só tinha um para os homens, porque, infelizmente, as mulheres são aquelas que buscam mais o autoconhecimento e olhar, né, para si do que os homens. Eu sinto que agora tá cada vez mais mudando isso, mas... Lá quando eu fui tinha mais prédios que abrigavam dormitórios de mulheres do que de homens. Então quando eu cheguei lá, eu cheguei muito empolgada e tudo mais. Eu fiquei num dormitório com 15 outras mulheres, porque tinha valores, não é um valor barato, gente. Eu paguei na época, eu acho que cerca de tudo, sabe? Com passagem aérea, com estadia lá nesse lugar, porque imagina, eu fiquei 28 dias nesse local, sem sair de lá, comendo, fazendo 3 refeições diárias, né, café da manhã, almoço e janta, usando todas as acomodações de lá, né, estudando, fazendo aula e ao mesmo tempo também usando, eu não usei lavanderia, mas você poderia usar lavanderia, tudo mais, né, toda a infraestrutura. Eu lembro que no fim foi cerca de $10 mil. Na época o dólar não estava tão caro como agora, né, eu lembro que na época tava tipo assim, eu acho, tava tipo uns R$2 e alguma coisa, então assim, foi algo assim que eu gastei, sei lá, uns R$20 mil para ir para a Índia. É óbvio que foi especial porque eu fui para esse local. Se você for para a Índia, o mais caro é a passagem e às vezes o curso que você vai fazer lá. Mas andar pela Índia é muito barato. A comida é muito barata, gente. É muito barato comer na Índia, mesmo se você vai comer algo de qualidade, vegano ou vegetariano. As acomodações são baratas, mas no meu caso foi algo especial porque eu fiquei nesse local, onde eu fiquei lá dentro desse local por cerca de 28 dias. Por 28 dias, exatamente. Todo o processo lá dentro é um processo de desapego, porque você vai ficar num quarto com 15 mulheres, se você tem alguma frescura com alguma coisa, com luz, eles recomendam que você leve lanterna. A gente tem horário para entrar pro quarto, né? Mas você não precisa seguir. Claro que tem gente que desce, vai fazer uma caminhada mais à noite, dorme mais tarde, mas é tão cansativo o processo, porque muitas vezes a gente vai dormir até bem tarde, tipo 10 horas da noite, tendo aula, gente. Então, assim, não dava pra ficar zanzando por lá, sabe? Dava a janta, a gente ficava conversando um pouco, a janta acho que era umas 8 da noite, passava disso, a gente já ficava morrendo de sono, era no máximo 10 horas, já tava dormindo, sabe? Que a gente ia tomar banho, ia fazer as coisas, quando via tava dormindo.
Então tinha todo esse processo. Aí tinha os processos também, eu lembro de ventilador de teto, porque nós estávamos numa época de calor, mas à noite dava aquela esfriadinha, sabe? E aí tinha gente que, sei lá, mulheres que estavam meio que na menopausa, sabe? E que estavam sentindo muito calor, um calor excessivo, e outras que passavam frio. Ai, gente, é aquele processo, né? Imagina, dormir com 15 pessoas, é isso que acontece. Existe lá na Ones, lá no ECAM, alguns lugares onde você paga mais caro e você dorme em quartos com 3 pessoas ou até mesmo em quartos individuais, mas é tipo assim, muito caro, é pra gente rica mesmo, sabe? Eu fui lá com meu esforço e eu falei, não, eu também quero passar por essa experiência também de estar aqui com um monte de gente, em comunidade e tudo mais. A alimentação, como eu contei pra vocês, eu levei algumas coisas pra acrescentar no dia, sabe? Então assim, eu tinha o café da manhã, o almoço e a janta, mas a gente nunca sabia o que ia ter nesse local. E você podia escolher se você queria comer no refeitório indiano, que era um refeitório que tinha comida indiana raiz mesmo, então aquela bastante apimentado. Então tava muito calor e eu resolvi comer no refeitório mais internacional, que era um refeitório que tinha comida indiana, mas era sem pimenta, era mais leve e tinham coisas mais internacionais para as pessoas comer. No fim não tinha nada de internacional nenhuma, sabe, gente? Era muita coisa mesmo vegetariana, com iogurte, com chapati, umas coisas bem vegetarianas, mas muito mais leves. Então eu preferi comer nesse restaurante mais leve, porque eu não sabia como que o meu corpo ia reagir com muita pimenta todo dia, porque eu amo pimenta, gente, mas a comida indiana, em alguns momentos, tem coisa que você nem sente o gosto de tanta pimenta que tem. E dentro do processo que eu tava, eu falei, não, deixa eu comer aqui uma comida mais, light. E aí tinha essa questão que a gente nunca sabia. Às vezes eu tava louca pra comer uma coisa e não tinha mais. E às vezes só tinha coisas muito assim, gordurosas, às vezes frituras, coisas assim que eu não queria comer, e às vezes eu ficava com fome. E aí isso fazia com que eu acrescentasse, comesse uma barrinha que eu levei, um lanchinho, alguma coisa que eu comprei pra incrementar a minha alimentação. E o grande sofrimento que eu tive da alimentação foi no começo essa questão de eu ir pra Índia vegana e eu ter falado, não, eu vou chegar aqui, eu vou continuar vegana, então eu só vou comer coisas que... Porque tinha umas coisas lá que eles falaram, isso aqui não tem leite, isso aqui tem leite. Mas, gente, a hora que eu cheguei lá, tipo assim, tinha dias que não tinha muita opção, sabe? E outra, depois que eu fiquei sabendo que tudo vai ghee, que é aquela manteiga clarificada, que ela é sem lactose, mas é uma manteiga da vaca. A vaca para os indianos é sagrada. Então, ao invés de eles usarem azeite, óleo vegetal, óleo de coco, eles usam ghee para todas as comidas, para fritar uma cebola, sabe, para tudo. Então assim, eu falei, gente, eu não vou conseguir ser vegana aqui, eu vou fazer o meu melhor. Eu vi pessoas sofrendo muito lá sendo veganas, eu vi pessoas bem assim não querendo ser flexível. Eu não, eu tava ali naquele processo para passar por aquilo. Eu evitei coisas, por exemplo, eu não comi iogurte, por exemplo, mas alguma coisa que tinha, sabe, que eu sabia que tinha ghee, que eu sabia, sei lá, um arroz que você sente que tem bastante manteiga, sabe, mas era o que tinha. Porque as saladas que eu mais sentia falta, eu comia muito pouco, jogava muito vinagre na época para tentar matar algum bicho, alguma coisa, e rezava, sabe, para não ter nada, e fui nesse processo de deixar isso leve, sabe, depois quando eu chegar no Brasil eu tomo um negócio de parasita, eu faço um detox, sei lá, mas eu vou me entregar a esse processo. Eu tenho tanta coisa para olhar dentro de mim durante o processo que pensar em comida não vai ser esse processo, que eu vou querer passar por aqui. Mas eu vi bastante pessoas sofrerem com isso porque quiseram manter o veganismo lá e é praticamente impossível, né? Depois eu conto pra vocês que em outras cidades, tem cidades bastante veganas na Índia, então eu consegui, fazer esse equilíbrio melhor. E aí a comida tinha essa questão, mas também tirei de letra. A questão maior também era o negócio do calor e a gente ter que usar às vezes roupas muito fechadas. Eu às vezes usava porque às vezes eu tinha uma blusinha que ela estava muito justa e na universidade, lá no templo, ficam muitos monges. Então, por respeito aos monges, eu usava aquelas patimiras, sabe? Que tipo, aqueles, como se fosse como é que chama? Então, eu usava aquelas patimiras pra pôr no pescoço e cobrir aqui um pouco essa região e
né, e não ser tão olhada, apesar que os monges não olhavam, mas por respeito mesmo, né? Tinha outros homens lá e tudo mais, para você não ficar ali num processo de novo, né? É os outros que tem que respeitar a gente, mas eu acho que você entendeu onde eu quero chegar, né? Então a gente tinha que respeitar. Então às vezes a gente não tá acostumado a usar muita roupa. Então quando tá calor a gente quer ficar de regatinho e shortinhos e não dava pra fazer isso lá. Então isso foi bastante difícil pra mim no começo, mas depois você vai se adequando com a temperatura, aquilo vai se tornando mais natural pra você. E os processos, gente, foram tão intensos, era uma coisa assim, era muito forte. Todos os dias a gente tinha aula de manhã, antes do café da manhã, aí depois tinha o café da manhã, que era às 8, a gente entrava na aula, eu acho que era às 7, aí às 8h30 tinha café da manhã, que ia até acho que às 10, depois a gente voltava e ia até, sei lá, 1, 2 horas da tarde, e era assim, o tempo todo e até à noite. Às vezes a gente tinha 4 períodos de aula, né, de manhã, 3 períodos de aula, de manhã, à tarde e à noite, e tinha dias que só tinha de manhã e à tarde. E dependia, às vezes tinha rituais à noite, a gente ia para outros lugares fazer alguns tipos de rituais muito interessantes. E era muito, assim, foi muito forte, porque a cada dia era uma liberação de alguma coisa na sua vida. Então a gente tinha que olhar profundamente para algum aspecto da nossa vida. Então, por exemplo, num dia a gente tinha que olhar para os nossos medos, encarar. Eles faziam uma palestra de manhã, à tarde geralmente tinha uma atividade pra gente se aprofundar ali e muitas vezes a gente mantrava, a gente fazia trabalhos de respiração para que a gente entrasse mais profundo em contato com isso, e às vezes à noite a gente tinha uma outra atividade para ainda desbloquear aquilo. Teve um dia, gente, que foi assim, um dia mais forte, eu não lembro o dia específico, mas era o dia talvez da entrega, da confiança. E sabe qual que era um dos exercícios que a gente teve que fazer? A gente foi pro templo, porque a gente tinha aula tanto assim, é meio confuso de explicar para vocês, mas a O&O Academy, ela tem duas partes. Uma parte onde fica tipo uns salões para aula e os dormitórios, que a gente tem as aulas ali, mas é mais simples, é como se fossem uns auditórios. E tem o templo, que ele fica longe, a gente tinha que pegar um transporte para ir até o templo, que é essa foto aí que eu tô colocando para vocês aí do templo. E lá era muito forte, a gente adorava ter aula lá, porque assim, era muito incrível, muito incrível. Mas geralmente a gente ia pra lá na hora dos rituais, de fazer os rituais e tudo mais. E aí nesse dia, que foi o dia da entrega e da aceitação, da confiança em Deus, para mostrar o quanto a gente não confia em Deus, e Deus você pode entender como o universo, né, a inteligência divina, seja lá o que for, e a gente acha que a gente confia, a gente não confia. E eles vendaram a gente, e a gente teve que andar no escuro, né, vendado à noite, era noite isso, gente. Então até não dava para enxergar muito bem. Do lado de fora do templo, na parte mais alta do templo, onde tinha uma escadaria enorme, se você errasse onde você tá andando, tem um corredor, é um corredor largo, mas você tinha que andar e dar voltas, não sei quantas voltas que a gente tinha que dar, porque tem tudo uma questão lá de tem que dar tantas voltas, acho que era tipo 7 voltas, tô chutando aqui, porque o número 7, cabalisticamente, é um número tal que vai ajudar a desbloquear, e às vezes a gente tinha que andar mantrando, de olhos fechados, sem encostar em nada, e a gente tinha que confiar completamente na nossa intuição. Então tudo isso foi ativando demais muitas coisas em mim, sabe? Porque eu percebi o quanto que eu não confiava. E na hora que você coloca, ou se você fica apavorada, porque se você sabe que se você errar, você pode cair, rolar pela uma escada, mas ao mesmo tempo, gente, é claro que eles não faziam isso com a gente. Existiam pessoas que estavam ali meio que de guarda, só que a gente não sabia, né? Eles simplesmente falam assim, vocês vão confiar e é isso, e vocês vão colocar. E a gente colocou a venda e a gente não sabia, né? Que a gente poderia, que tinham pessoas que estavam ali guiando a gente. E me trouxe aquela sensação do quanto o invisível tá o tempo todo protegendo a gente não confia. Não é verdade? A gente não pede ajuda, a gente não pede ajuda para os anjos, seja lá se você acredita, ou nas forças ocultas,
energias de alta vibração que estão sempre olhando pela gente, seja lá o que você acredita, né? E muitas vezes a gente se desespera na vida, a gente esquece de pedir ajuda, a gente esquece que eles estão o tempo todo mostrando pra gente o local. Quantas vezes a gente já se safou de coisas que poderiam ser muito piores, não é verdade? Ou muitas vezes que a gente caiu em coisas, a gente ficou desesperado e a gente não lembrou que a gente podia pedir ajuda. Eu sempre falo, inclusive pros meus alunos, né, que os anjos, os seres de alta vibração, seja Jesus Cristo, seja quem você acredite, eles só podem ajudar a gente se a gente pede ajuda. A gente foi ensinado a só agradecer, não é verdade? A gente tem que agradecer mesmo, mas a gente esquece de pedir ajuda quando a gente está passando um perrengue. E ajuda me dá clareza, me mostra o caminho, né? Me ajuda a sair disso, seja lá o que for. A gente esquece de pedir ajuda e os seres de alta vibração, eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio se a gente não pede ajuda, se a gente não abre a nossa energia. Ao contrário dos seres da sombra, das formas de pensamento, das energias de baixa vibração, que eles não estão nem aí com o livre-arbítrio, eles não estão nem aí em quebrar o karma e terem mais karma em relação a isso. Karma é a reação da ação deles. Então, se eles fazem uma ação totalmente inconsciente de interferir na nossa energia sem que a gente peça, eles vão sofrer com isso depois. Mas os seres de luz sabem disso, então eles só ajudam a gente quando a gente pede ajuda. Então naquele momento eu me senti tão conectada com Deus, com a energia divina, e era muito louco, eu tava de olhos fechados, eu não enxergava nada, e ainda por cima com a venda, eu fechei os olhos porque eu queria entrar naquela energia. Eu não queria boicotar, sabe? Porque sabe que nem criança, que você põe a venda e você fica tentando olhar? Não, eu queria passar por aquilo, eu queria aprender a confiar. E aquela atividade foi uma das que mais me marcaram, porque a gente teve que subir escada, descer escada, tudo de olho fechado, passar por vários lugares, sozinha não, né? Pedindo ajuda do divino. E era muito louco, porque eu comecei a escutar a voz dele falando: dobra a direita, dobra a esquerda, dá um passo, 2 passos, calma, para. Eu não sabia que tinha pessoas orientando a gente por fora e auxiliando se a gente, né, fosse fazer alguma coisa que fosse machucar a gente. Eles jamais iam deixar. Mas aquele momento de necessidade me fez eu ter uma conexão tão grande com Deus e com a minha intuição, que quando a gente está no desespero e está no mundo, nesse mundo maluco que a gente vive, a gente esquece de escutar a nossa intuição e que ela está sempre aqui mostrando pra gente o caminho. E ali me ajudou demais a muitas coisas na minha vida, sabe? Então, assim, foram vários exercícios desse tipo. Teve um dia que a gente fez que era resgatar e perdoar e curar os nossos pais. Aí teve um dia que foi só pra mãe e um dia que foi só pro pai. Aí o dia da mãe, por exemplo, eles fazem todo um processo onde você entra meio que em transe, gente, é sério, através de mantras, respirações. E eu entrei e eu me vi sendo a minha mãe, passando pelas dores que ela passou. Eu acusava muito a minha mãe e os meus pais, como muita gente faz mesmo, né? Por várias coisas que a gente passa, ou que a gente não passa, ou que a gente não teve, ou que a gente teve que fazer por causa de, sabe? E aí naquele momento que eu entrei em contato com a minha mãe, com a dor dela, eu vi ela no momento onde ela perdeu a mãe e a avó, quando ela era muito nova, que ela não soube o que fazer, a dor que ela guardou. Eu chorei tanto, gente, eu consegui se colocar no lugar da minha mãe, ter empatia do porquê algumas atitudes, de porquê ela me protegia de certa forma, porquê que ela era agressiva de certas formas, e eu consegui entender mais ela, para começar esse processo realmente de cura com os meus pais. Então foi muito importante isso com meu pai, com a minha mãe. Depois teve um dia só pra gente trazer percepção do nosso trabalho no mundo, de liberar a nossa mente. Então teve um processo só de liberação dessa mente, que eu sempre tô falando, né? A mente mente. A mente não é a gente. A mente é uma entidade separada do corpo. A mente, ela é coletiva muitas vezes, né? Ela faz parte do inconsciente coletivo, onde a gente vai gravando nossos traumas. E isso, se a gente não tem essa noção, e a meditação, as próprias mandalas ajudam a gente a começar a se deslocar dessa mente, a olhar a mente de fora, em terceira pessoa, para que você possa não estar mais sendo influenciado tanto pela mente.
E sim, você usar a mente como uma ferramenta para você guardar coisas, para você lembrar de coisas, para você aprender coisas, mas não para que ela mostre o caminho da sua vida. Então isso me ajudou demais. Ajudou demais. De novo, gente, esse processo que eu fiz, ele não existe mais. Hoje existem outros processos, porque naquele momento onde eu passei por esse processo, gente, foi muito forte. Era pancada atrás de pancada. Foi como eu falei pra vocês, quando eu voltei da Índia, foi tão forte, foi um desbloqueio tão grande em tantas áreas da minha vida que eu voltei perdida. Eu digo até que eu senti que eu fiquei depressiva, porque eu não sabia por onde começar a mudar a minha vida, porque lá me fez enxergar o quanto tudo na minha vida tinha feito de forma totalmente inconsciente e que eu precisava mudar tudo. Eu precisava mudar os meus relacionamentos, o meu casamento, o meu trabalho, a forma como eu relacionava com os meus pais, com os meus amigos, tudo. E me deu um desespero de não saber por onde começar, né? Porque, né, é difícil você olhar pra você e ver que você criou uma grande mentira para sua vida, e até você entender que tudo faz parte do seu processo, que tudo te levou para o momento presente, que você teve que passar por tudo isso para que você despertasse e mudasse a sua vida, foi difícil. Então hoje existem outros processos, eu vou deixar de novo aqui na legenda o endereço do lugar onde eu fui, né, o site direitinho para vocês entenderem, mas isso foi o meu processo. Nem todo mundo vai passar por isso. E foram dias assim extremamente intensos. Teve um dia que eu fiquei bastante doente, mas nesse dia eu vou contar Teve um dia que eu tive um insight muito grande, que eu fiquei muito doente lá na Índia e eu pensei que eu ia morrer. Mas isso eu vou contar num outro vídeo, porque merece aí um enfoque, principalmente para ajudar muitas pessoas nessa questão do quanto a doença tá ligada com o nosso emocional, com o nosso psicológico. E lá eu tive todas essas percepções, gente. Mudou a minha percepção em relação a tudo, porque eu vivi, eu experienciei. Sabe quando você experimenta? Ai, quem que é Deus? Mas eu vi Deus. Que aí eu vou contar pra vocês lá também, não sei se vai ser na próxima, sobre o momento que eu vi a manifestação divina lá, e que eu contei, acho que no vídeo do Despertar pra vocês, meio que por cima, e eu vou contar aqui de novo nesse vídeo da Índia, que foi o último dia, a última semana nesse processo que eu passei, que foi a mais forte, e que também a gente às vezes fica olhando para esse Deus que tá lá fora, e esse Deus não tá lá fora, esse Deus tá aqui dentro, tá fora, tá dentro, tá em todos os lugares, mas principalmente dentro da gente, né? Todo movimento que a gente tem que fazer tem que partir da gente. Nós somos um reflexo da manifestação divina, nós somos uma centelha divina, então tudo tem que partir, né, do nosso esforço, nosso passo de mudar, de querer fazer acontecer. E aí tudo muda, tudo modifica. Então é isso, gente. Nesse vídeo eu vou ficar por aqui, porque já deu aqueles 30 minutos que eu tô fazendo em cada vídeo. E eu continuo no próximo. Lembra de dar um joinha aqui no vídeo se você gostou, para que eu continue sabendo que, né, você tá curtindo o vídeo. Deixa um comentário também, falando como que tá sendo, porque de repente se eu ver que vocês não estão comentando, gente, que vocês não estão gostando, eu paro por aqui, tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo e gratidão!